Fala galera, beleza com vocês? Sabadão aí galera, sem mercado financeiro, mas porém com informações do mercado financeiro, né? Então galera, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho aqui das minhas estratégias que eu estou rodando na minha conta real e na conta de testes. E vou também mostrar um pouco do meu relatório de performance de cada robô que eu estou testando e alguns robôs que já passaram da fase de teste, já está rodando em conta real e como que eu divido tudo isso, tá? Então, galera, primeiramente eu quero estar falando aqui sobre os robôs de tendência que eu tenho aqui, tá? Eu não vou falar especificamente o que eu uso de estratégia, né? Até porque é bastante tempo analisando e talvez o que é bom para mim não seja bom para você. Então eu opero através de automações, de backtests, então eu tenho uma significância estatística de cada robô que está rodando, de cada estratégia que está rodando no meu portfólio. Além das estratégias que estão rodando aqui no Profit, eu também tenho os robôs do MetaTrader que eu já falei um pouco para vocês, né? Como que funciona os robôs do MetaTrader e como que eu faço as otimizações. No meu canal ali na playlist que tem o nome Backtest, tem todas as informações que eu uso para criação de estratégias aqui no mini índice ou qualquer mercado que você queira operar. Basta seguir aquele passo a passo que eu falo nos vídeos e você otimiza a sua estratégia da forma que você queira modelar ela. Então, galera, basicamente aqui todas as estratégias que eu tenho no Profit, elas foram modeladas especificamente para rodar no gráfico de 15 minutos. Porque foram estratégias de tanto eu analisar o mercado em si pelo time frame de 15 minutos, foi, de, foi, foi por isso que eu consegui tirar mais ideias para criar estratégias apenas para o gráfico de 15 minutos. Então as estratégias elas não performam bem até que se prove, né? Eu não cheguei a testar tudo, mas de fato as estratégias elas rodam bem nos 15 minutos. As minhas estratégias que eu desenvolvo, porque eu já crio a estratégia focada naquele time frame, tá? Então aqui, galera, eu quero falar um pouco sobre esse robô aqui. Esse robô aqui, basicamente, ele tem o nome aqui IA Fluxo. IA eu coloco essa sigla IA antes do nome do robô, porque isso aí já vem do MetaTrader, né, de Expert Advisor, né, que seria um robô. Então eu sempre costumo colocar também agora aqui no Profit também como IA. Então, basicamente aqui, galera, essa é a curva de patrimônio desse robô. Como eu falei para vocês, eu não vou falar a estratégia, mas basicamente esse robô ele opera fluxo e analisa alguns outros indicadores, tá? Então, aqui essa estratégia é uma estratégia de tendência, então ela tem uma baixa taxa de acerto. Então, vocês podem ver aqui que temos uma taxa de acerto de 32%. Então, a gente teve um total de operações dentro do período de um ano aqui, 59 operações vencedoras e 125 operações perdedoras. Só que a grande diferença está aqui. Ou seja, a nossa maior operação perdedora foi R$ 128. Nossa média de operação perdedora foi R$ 38. E a gente teve uma média de ganho aqui de 186 e uma maior operação vencedora aqui de 1788. Ou seja, a gente está triplicando esse valor aqui do loss, triplicando, quadriplicando, né? Então é uma estratégia que tem um alto payoff, né? Ela tem um alto fator de lucro. Então as estratégias que possuem aqui no meu portfólio 1,50 de fator de lucro, eu já considero ela uma estratégia boa para você pelo menos estar deixando rodando em conta demo e depois você tá passando essas estratégias para uma conta real, né? Analisando, testando todos os dias, vendo se realmente está batendo com o backtest, né? Então aqui a gente também tem um gráfico de operações, ó. Então a gente tem as operações, a gente pode ir até o dia aqui, né? Para ver qual foi o cenário que ele fez para fazer esse valor aqui, né? Então o backtest do Profit ele é bem legal. E aqui, galera, o que eu quero falar para vocês também, ó, vocês podem ver que aqui, ó, eu criei uma parte como se fosse um gerenciamento de risco, porque eu não gosto de utilizar esse que já vem no Profit aqui, tá? Esse limite de perda, objetivo de ganho, não sei, não gosto de utilizar, então eu coloquei em código aqui. Então, basicamente, se eu colocar aqui uma trava de perda de R$ 100,
vocês vão ver que vai modificar todo esse resultado aqui, tá? Ó, a gente está com 2.31, vamos ver se vai mudar aqui. Ó, foi para 2.20, você vê? Então já mudou, a gente até aumentou um pouco da taxa de acerto, mas diminuiu o ganho, entendeu? E, então qualquer coisinha que você altera aqui a ordem dos fatores, né, a estratégia ela já passa a ter um outro tipo de performance. Ela vai melhorar em um quesito, porém piorar em outro, tá? Então essa estratégia aqui ela tem um fator de lucro de 2.31, 32% de acerto, e é uma estratégia de tendência, né? Então aqui dá para ver os cenários aqui, é um robô que alavanca a favor. Então eu consigo alavancar até 5 ordens a favor aqui, tá? Do movimento. E aqui, ó, eu tenho esse outro robô aqui que é o fluxo tendência. Então esse robô aqui ele tem um fator de lucro de 1.97, a gente tem aqui 26% de acerto, a gente teve a maior operação perdedora aqui de R$310 e a maior vencedora de 2.133. A maior operação vencedora aqui, vamos ver que dia que foi. Ó, foi esse dia que o robô saiu alavancando tudo e bateu lá no alvo, lá em cima. Então são estratégias altamente seguidoras de tendência, e quando o mercado pega a tendência a seu favor, ele vai alavancando a favor, né? Então eu gosto bastante de trabalhar com preço médio a favor. Então tudo isso reflete nas estratégias, entendeu? Eu gosto de trabalhar preço médio a favor. Então a boa parte das minhas estratégias que vocês veem aqui vai ser tudo preço médio a favor. Dificilmente vai ter essas aqui que eu uso contra a tendência. Essa estratégia aqui ela já é baseada em contra-tendência e reversão, tá? Essa BB fluxo. Porque ela compra ordens contra a tendência, né? Ela tem uma distância de um ponto a outro para ela estar fazendo as compras ou vendas, né? Então ela pega geralmente o mercado sobrecomprado, sobrevendido, e é uma estratégia em que quando a gente perde, realmente a gente vai perder mais, e quando a gente ganha, a gente vai ter até um ganho alto, né? Porém vai ser mais equilibrado, ó. Que nem vocês podem ver aqui, ó. Nosso maior loss foi de R$300 aqui, mais ou menos. Nosso maior gain aqui, eu acho que chegou a 350, ó, acima de R$350. Se a gente pegar aqui, ó, 370 nosso maior gain e 304 nosso maior loss. Ou seja, ainda é uma estratégia que está pagando muito mais do que 1 para 1, né? Então aqui é uma estratégia que tem 71% de acerto. Essa estratégia aqui ela já opera contra a tendência, ela faz preço médio contra também, tá? Então a gente tem um total aqui de 116 operações, um fator de lucro aqui de 2.65, um fator de lucro bem alto, e a gente tem um drawdown bem baixo, tá? Então aqui a gente tem a outra versão, só que essa outra versão ela sai por um outro fator, né? Então tem as formas de entrar e as formas de sair do trade, né? Então essa estratégia aqui, vamos ver qual que é o fator de lucro dela, mas ela é bem parecida com a outra, assim. Ó, então essa é a curva de patrimônio aqui da estratégia. Aqui, ó, a gente já consegue ver que tem um dia aqui que ela perde R$300, mas também tem um dia aqui que a gente bate R$500. E tem picos aqui, ó, que a gente chega a 350, né? Então a curva de patrimônio ascendente, média de operações, ó, nossa maior operação vencedora 508, nossa maior perdedora 304. Então aqui, ó, a gente conta com uma estratégia que tem 70% de acerto, 114 operações e 2.48 de fator de lucro. A gente tem 15% de drawdown, né, 586. E deixa eu ver essa outra aqui. Essa outra aqui é uma versão da que eu estou utilizando, que ela já passou na conta de teste, está rodando em conta real, tá? Só que essa daqui é uma outra versão que eu criei dela, porém eu ainda não troquei de uma para outra, até porque eu não comecei a testar essa. Agora que eu estou lembrando. Ó, mas é uma curva de patrimônio ascendente. Então é um robô mais de hedge esse daqui, é mais para fazer proteção. Então esse aqui é bom no modo tique a tique, galera. O modo tique a tique ele funciona muito bem, cara.
Aqui ele está representando esse backtest no modo fechamento de candle, né? Ele não consegue representar aqui o modo tick a tick. Tem esse Bollinger Bands aqui, galera. Esse robô aqui também é robô que faz preço médio a favor, opera a favor da tendência. E basicamente os gatilhos de entrada dele são as bandas de Bollinger, tá? Então você vê que ele tem dias de pico bem alto aqui, né? Faz R$1.000, 800, né? E também tem bastante perda, né? Porque esses robôs seguidores de tendência, ele acaba errando bastante, né? Mas porém quando pega uma boa tendência, alavancando a favor, ele tem um potencial muito alto assim de lucro. E aí você tem que ver qual que é seu perfil de trader, cara. Não adianta você querer ganhar dinheiro fazendo tendência se você não se sente confortável operando tendência, entendeu? Então você tem que entender dessas nuances aí. Qual que é o seu tipo de mercado? O que, que você gosta de fazer? Você gosta de operações curtas? Você gosta de operações longas? Porque assim, ó, quarta-feira o mercado estava extremamente lateral, cara. E eu fiquei o dia inteiro acompanhando os robôs aqui, ele só, tipo, comprando no fundo, vendendo no topo. Então, tem que ver qual que é o seu tipo de perfil. Você aguenta ver o mercado fazendo isso o dia inteiro e às vezes seu robô tentando comprar no topo ou tentando vender no fundo? Ou às vezes você vai ter um tipo de estratégia ali que você vai operar lateralidade. Então, você precisa entender o que, que você se sente confortável no mercado, até quantos contratos você não fica, tipo, com a boca seca, que você fica apreensivo, porque tudo isso, cara. Sexta-feira mesmo, que foi no dia de ontem meu robô alavancou 13 contratos. Já tinha operado, tipo assim, não da forma correta, mas eu já bati muito mais que 20 contratos para tentar recuperar um nosso. Só que você vê o robô fazendo certinho, cara. O robô ontem tava 13 contratos, a operação extremamente a favor. Só que aquela pressa, aquela vontade às vezes de garantir o lucro. Então, tipo assim, ontem chegou a R$1.000. Um dos robôs que eu tinha colocado também para rodar, que eu não tenho uma análise estatística dele, porque ele é basicamente variação de preço e fluxo que eu analiso, que ele analisa, né, para entrar ou sair das operações. Ele foi um dos robôs que mais fez, então, tipo assim, ele se sobressaiu perto dos outros robôs que eu já testei, né? Então ele fez o lucro que os outros robôs ainda nem tinham começado a operar. Então, e ele alavanca muito rápido, né? Então, eu acabei tendo uma dose de adrenalina ali muito cedo, né? De você ganhar dinheiro muito rápido, né? Isso mexe muito com você. Então, eu acabei zerando a operação e decidi ficar de fora o restante do dia e finalizei bem a semana, né? E eu preciso aprender a controlar isso, né? É que geralmente quando o mercado anda muito cedo, quando você acaba ganhando muito cedo, sei lá, às vezes você não está entendendo muito bem aquilo, sabe? Então é bem complicado. Essa estratégia aqui também é baseada em Parabolic SAR, então a gente conta aqui com 1.98, 26% de acerto, tá? Aí aqui a gente tem as operações vencedoras de 102, as perdedoras de 282, só que é uma estratégia que tem um drawdown maior, né? Então vocês veem que aqui, ó, o pico de drawdown foi 2.330, cara. Então, em algum momento ele chegou a perder dinheiro, né? Esse robô aqui. Essa estratégia em si, né? Que nem aqui, ó, a gente tava a 5.000 reais e 170 mais ou menos. A gente foi lá para 3.000 reais. Então a gente sofreu um drawdown aqui. Basicamente o cara veio perdendo. E aí às vezes quando naquele dia que você não acredita mais, né? Você acha que já era, o robô não vai mais funcionar. Aí ele dá uma pancada dessa. Aí você vem perdendo, e chega aqui e você desiste. Ah, não vou mais operar esse robô. Aí é o dia que o mercado vai lá e puf, dá uma pancada. E você fica frustrado. E aí você entra de novo, aí você pega mais essa sequência aqui, mais ou menos, ganha e perde. Aí você desiste de novo, o mercado puf, dá outra pancada. E aí é foda. Então a gente tem que ter persistência para rodar as estratégias. Hoje em dia eu estou trabalhando muito mais de maneira hedge. Então eu opero comprado, vendido. Então aqui basicamente eu mostrei boa parte das estratégias que eu estou rodando aqui. Então vou mostrar o relatório aqui dos últimos 6 meses de cada estratégia que eu estou rodando. Primeiramente eu vou mostrar aqui
o relatório aqui dos últimos 6 meses aqui dessa conta demo, onde eu estou testando esses robôs, tá? Então essa conta demo aqui, ela chegou a ficar 5.000 negativo, a gente já chegou a ficar bem positivo, e a gente está aqui a 5.502. Se a gente pegar o resultado mensal, que é desse mês, a gente está com um capital aqui de 11 mil. Porque aqui, galera, nos resultados anteriores, nesse pico aqui onde eu perdi muito dinheiro, onde eu perdi dinheiro aqui na conta demo, né, eu digo, é que eu estava com estratégias ruins, né? Então teve muita estratégia aqui que eu já deixei de rodar faz muito tempo. Então a gente pegou um pico melhor, né? A gente foi modelando as estratégias. A gente que eu falo, eu digo eu, né? Fui modelando as estratégias e fui colocando para rodar, né? E o resultado mensal aqui tá esse valor aqui. Então aqui a gente também consegue ver como cada robô está se saindo. Então a gente tem esse BB2, ó, que está com o resultado mensal de 736. Então a gente tem o BB34. Deixa eu ver qual que é o resultado desse cara aqui, ó. Tá com 838 positivo, ó, 11 operações. O robô nem perde praticamente. Olha isso. 11 operações, cara. Tudo. Ó, e as que perdeu, 14, 39 e 18. Só que teve a operação que ficou de um dia pro outro, né? Então isso aqui meio que não conta. Teria que eliminar esse resultado aqui. Aí, deixa eu ver. Temos o BB4. Ó, 780. Deixa eu ver se teve uma operação de um dia pro outro também. Mas, ó, curva de patrimônio aqui legais. Vou mostrar também das que tá rodando da minha conta, tá? Mas deixa eu terminar aqui. Então tava no BB4, BB5, resultado mensal aqui, ó, 2.500 e pouco. Teve operação de um dia pro outro também, mas a maioria não, ó. Gráfico de patrimônio. Pegar essas aqui de tendência, ó. Fluxo BBV2. Ó, tá tudo rodando bem, ó. BBV2. Essa daqui, geralmente as que tá com 1 no final, estratégias que estão rodando no tique a tique. Então eu tô fazendo. Então o que eu faço? Eu crio uma estratégia, principalmente as que operam tipo bandas de Bollinger, Keltner. Então eu testo uma no modo fechamento e uma no modo tique a tique para ver qual que se sai melhor, né? Então eu sempre crio uma normal e uma dessa forma aí. Então, BB fluxo, ó, então esse aqui é modo fechamento, ó, tá 551 modo fechamento. E agora a gente vai ver o BB fluxo 1, que é modo tique a tique. Vamos ver qual que tá melhor. Ó, o modo tique a tique tá ganhando muito mais, ó, 819, entendeu? Então tem essas nuances, galera. O modo tique a tique, aparentemente parece que ele ganha muito mais do que o modo fechamento. Entendeu? Não sei se vocês entenderam o que eu tô falando, mas é tipo, vamos supor, o que seria o modo tique a tique? Vamos colocar aqui, ó, no gráfico de 1 minuto, tá? Então se a gente utilizar aqui uma banda de Bollinger, a cada 1 minuto o preço vai ficar seguindo essa linha aqui, tá? Se a gente colocar no modo fechamento, ele vai esperar com que haja um fechamento para aí assim ele trocar. Tipo, no modo tique a tique, vamos supor, aconteceu um negócio agora, Tipo, o preço tava no 515 e ele foi pro 520. Tipo, aconteceu um negócio. Então, isso aí já houve uma variação de um tique do mercado, né? Um tique no mini índice é do 139, tá no 710, vai pro 715, ele já andou um tique. Então, isso que o robô vai fazer, ele vai analisar e a cada negócio que tiver, ele vai atualizar a ordem de um lugar para o outro. O outro não, ele vai esperar o fechamento de 1 minuto. Ele esperar 1 minuto de negociação para aí sim ele trocar essa ordem, tá? Acho que deu para entender, né? Então aqui ó, temos a fluxo também, estamos rodando aqui, esse é o robô aqui de tendência. Ó.
Tá ruimzinho. Ó, temos esse outro aqui, ó. Não, esse aqui tá perdendo. Não sei se está rodando modo tique-a-tique. Cara, tem muito robô que eu tô testando aqui. Tem os VWAP Bands aqui, ó. Que nem ó, os VWAP Bands na venda, eu removi todos, porque aparentemente na venda só tava me dando prejuízo. Então eu coloquei todos de compra. Eu coloquei todos os VWAP Bands baseado em compra. Ó. Então teve aquele outro ali, né, que tava com resultado positivo. A gente teve esse aqui, ó, que chegou num pico aqui bem alto, teve um drawdown, caiu, tá caindo um pouco. Temos esse outro aqui, ó, VWAP Bands 2. Aí, galera, eu vou mostrar aqui o robô que eu validei já para conta real. É esse aqui, ó. É o BB4. Esse robô aqui, eu já validei ele para conta real. Se eu pegar aqui o resultado dos últimos 6 meses aqui desse robô, vocês vão ver que ele tá com um resultado muito bom, cara. Olha isso aqui, 2.723. Todo esse capital aqui foi produzido no modo tique-a-tique desse robô. E esse aqui, ó, é o modo fechamento, ó. O modo fechamento. Ele também tá bem, né? Mas ele tá com os picos maiores de drawdown, entendeu? Então no modo tique-tique, aparentemente, galera, os robôs eles são bem melhores, ó. Esse daqui, ó, deixa eu ver, Keltner Band Strap. Esse aqui, essa é a versão, acho que essa é a versão fechamento. Não, essa é a versão tique-tique. Dessa estratégia aqui não funciona muito bem, ó. Vocês vê que ela teve um pico bem alto aqui, começou a cair, perdeu, aí tá assim. Agora no modo fechamento ela tá bem melhor. E é a que eu tô rodando na minha conta real também, que é a do modo fechamento. No modo fechamento, se a gente ver aqui nos últimos 6 meses, ó, tá bem melhor o resultado, né? Teve aqui esse drawdown, mas tá com resultado bem melhor. E aí aqui, ó, na minha conta real, ó, se a gente ver, ó, BB Fluxo TIC, vindo aqui 195. Fluxo, esse daqui é de tendência, tô ganhando 109. Fluxo filtro, esse daqui foi os que eu criei, ó, 45. Esse aqui 43. Fluxo tendência tá perdendo. Gradiente BB fluxo, tá bem esse aqui também, gradiente. Ó, esse aqui também tá muito bom, ó. 653, a gente tava num pico alto aqui, ó, de 1119, 1190. Aí, deixa eu ver, esse aqui também tá legalzinho, ó. Tá operando bem também esse robô, também vai dele para conta real. Aí temos o Kamikaze, também tá legal, Kamikaze Book 121. Aí temos o Keltner Band Strap 93 e o Trap Máximas e Mínimas, que ainda não, aparentemente acho que não operou nada ainda. Mas é isso, galera. Nos últimos 6 meses aqui, minha conta tá assim, ó. A gente chegou no pico alto, agora a gente tá quase rompendo esse pico novamente. Porque no passado eu cometi alguns erros, né? Eu tive esses drawdowns aqui, que foi 2 dias de perda máximas aqui que eu tive operando manualmente. Então, daqui pra frente foi só operando com robôs, tá? E estamos quase rompendo esse pico novamente, né? Mas eu acredito que vai dar certo, galera. Vai dar certo, a gente tá aí operando na disciplina, eu tô cada vez mais me atentando a isso, para não mexer nas operações. Porque, galera, nesse mercado aqui, o grande inimigo nosso somos nós mesmos, né? O nosso comportamento interfere muito aqui nesse mercado. Então, às vezes, quando você está ganhando, você sente euforia. Às vezes, quando você está perdendo, você se sente mais corajoso.
o que é muito perigoso, né? Então, tipo assim, as operações que estiver dando certo, segura, mano. Tenta segurar o máximo que der, tenta extrair o máximo de payoff, porque os dias ruins ele vai vir, o mercado ele não vai ter dó de tirar da gente, né? Então os drawdowns que vier, o mercado ele vai vir com força, né? E como diz o ditado, né, o dinheiro não aceita desaforo, né? Então a gente tem que trabalhar aqui da forma mais severa e mais séria possível, né? Esse lugar aqui não aceita brincadeira, né? Não aceita desaforo, então a gente está cada dia mais tendo que lutar contra os nossos próprios instintos, né? Então já tem um bom tempinho aí na caminhada, então venho modelando aí meu operacional, criando robôs com base no que eu venho observando no mercado, os padrões que eu venho observando a cada dia e vou criando estratégia em cima daquilo, né? Então eu crio robôs de contra-tendência, porque antes tipo assim, qual que era um dos meus calcanhar de Aquiles que eu tinha no mercado? Porque tipo assim, vamos supor, eu operava um dia de tendência, os robôs de tendência ganhavam, era muito bem. Só que você tem que seguir a estratégia. No outro dia você tem que ligar a estratégia, independente se o mercado vai ser lateral ou não. A gente nunca sabe o que o mercado tem para oferecer, né? Então você liga o robô que é de tendência um dia após a tendência, a grande probabilidade dele perder por ser um dia lateral é muito grande, né? E isso muitas das vezes mexe com muitas pessoas, porque você às vezes ganhou muito no dia e no dia lateral você começa a tentar fazer operações, você não quer aceitar que você está errado e acaba no dia de fúria, você acaba devolvendo tudo, né? Então daí eu pude criar robôs que operam lateralidade. Então hoje em dia eu não tenho mais muito medo, porque eu sei que eu vou ter robôs que vai operar na tendência, se tiver tendência, e vou ter robôs que vão operar lateralidade se o mercado tiver lateral. Então isso já me dá uma descarga mental muito grande, porque antes a minha maior dificuldade sempre foi criar estratégia de lateralidade. Vocês veem, eu tenho praticamente quase 5 anos operando e operando com robôs, criando estratégia de robôs, e mesmo assim eu não tinha nenhuma estratégia boa que operasse lateralidade. Agora eu já tenho 3 no MetaTrader e aqui no Profit eu já tenho um pouco mais do que 3, né? Eu tenho basicamente eu acho que umas 5, 6 estratégias de contra-tendência que operam bem, né? Contra-tendência e lateralidade. Então, pra mim isso já foi um grande ganho, cara. E aí é só eu seguir aquelas estratégias, aqueles padrões, né? Continuar observando e criando, né? E modificando, porque a gente tem que sempre estar atualizando as estratégias e tudo mais. Mas é isso, galera. Acho que eu falei demais. Eu acho que deu para entender a mensagem que eu quis passar aqui nesse vídeo, né? O que eu quis mostrar aqui para vocês. E é isso, né? Vamos romper esse topo aqui. Daqui pro final do ano tem bastante tempo, tem bastante aprendizado, né? Todo dia a gente está aprendendo aqui no mercado. E é isso, galera. Fiquem com Deus. Se tiver alguma dúvida, deixe um comentário, um like, alguma coisa do tipo aí. Tamo junto. E é nóis, galerinha. Valeu. Galerinha não, galera, né?